A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos em Cristo. Neste vídeo, desejo lhes falar sobre Ruth e Orfa, decisões opostas. E vamos tomar como base Ruth capítulo 1, versículo 14, Ruth capítulo 2, versículo 1, Ruth capítulo 4, versículos 13 ao 16, e também Mateus capítulo 1 ou capítulo 1, versículos 1 ao 6. Pois bem, no contexto geral dessa história do livro de Ruth, nós percebemos que eles era um momento em que estavam vivendo no período dos juízes. Juízes, como nós sabemos, era um período teocrático, onde Deus governava. E então, neste período, em Belém de Judá, houve fome. Houve fome e Elimeleque e a sua esposa Noemi foram para Moabe. Moabe era uma terra estranha. Este casal tiveram 2 filhos. Um chamava Malom e outro Quilion. Elimeleque morre, os 2 filhos crescem e se casam com 2 mulheres moabitas. Como nós sabemos, os moabitas eram estranhos às promessas de Deus, eram um povo estranho a Israel. Pois bem, Malom e Quilion, então, casam-se, um casa com Ruth e o outro casa com Orfa. Mas, passado algum tempo, o marido de ambos, de Ruth e Orfa, morre e ficam apenas as 3 viúvas, Noemi, Ruth e Orfa. Noemi, então, ficou sabendo que havia fartura, que Deus começou a abençoar, voltou a abençoar lá em Belém de Judá. E ela, então, resolve voltar para a sua terra. E ela, então, coloca para as suas noras o seguinte: olha, eu vou voltar para a minha terra, e vocês voltam para as suas famílias, para o seu povo, para os seus deuses. Orfa, então, depois de chorar tanto, porque Noemi era uma ótima sogra, ela então resolve voltar para o seu povo, para os seus deuses, para as suas famílias. E Ruth, então, diz o seguinte, olha o que Ruth diz. Disse, porém, Ruth: não me instes que te deixes e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então, Ruth então resolve de todo o coração seguir a Noemi, o seu povo e ao seu Deus. Então, o que acontece? Em Belém de Judá, Ruth, na orientação e submissão a Noemi, conhece Boaz, um parente próximo, e casa-se com Boaz, e Boaz, então, com o relacionamento de Ruth, tem um filho chamado Obed. Obed
foi avô de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um rei segundo o coração de Deus. Então, duas únicas mulheres que entraram na genealogia de Jesus foram duas estrangeiras. Uma foi Raabe, que acolheu os espias pela fé, e a outra foi Ruth, moabita. E nós sabemos que os moabitas não podiam entrar no templo na parte em que os judeus podiam entrar. No entanto, Ruth entrou na genealogia de Jesus. Mateus não se envergonhou de colocar Ruth, a moabita, na genealogia de Jesus. Eu tenho certeza que nem Jesus se envergonhou de ela estar na sua genealogia. E nem Jesus vai se envergonhar se você deixar os deuses deste mundo, o ecumenismo que diz que toda religião leva a Deus, todos os ídolos levam a Deus. Ele não vai se envergonhar de você. Ele vai aceitar você como seu povo, e como um Deus verdadeiro, do que os ídolos das nações, do que o ecumenismo prega. Então ele vai se manifestar, ele vai, assim como Ruth, por ter tomado uma decisão em estar ao lado do povo de Deus, ao lado do Deus único e verdadeiro, e Deus fez uma história muito linda e maravilhosa, e pôde entrar até mesmo na genealogia de Jesus, na genealogia do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Assim também, se você preferir seguir o Deus único e verdadeiro, junto com o seu povo, a adorá-lo, né, em espírito e verdade, e preferir então esse Deus do que aos deuses do ecumenismo, onde se juntam todas as religiões, dizendo que todas levam a Deus e uma respeita ao outro. Então, se você fizer isto, então o Senhor estará colocando você estará sentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Você vai estar entrando na história do Deus eterno. Tanto aqui nesta vida, o Senhor vai te usar poderosamente e conduzir muitos para também ter esta atitude de adorar o único Deus verdadeiro e a Jesus, a quem ele enviou. E na eternidade, quando seu coração parar de bater, você vai estar para sempre com o Senhor Jesus. Então siga o exemplo de Ruth e não de Orfa. Não se ouviu mais falar sobre Orfa. A sua história acabou ali. Mas a história de Ruth, nós temos o prazer de contar até o dia de hoje. Quantas pessoas já leram sobre o livro de Ruth? Quantas pessoas já leram sobre a genealogia do Senhor Jesus? Quantas pessoas ministraram sobre Ruth? Ela está no hall dos heróis da fé e daqueles que vivem eternamente com o Senhor Jesus, porque creu no Deus único e verdadeiro, o Deus de Israel, e se uniu ao seu povo para adorá-lo em espírito e verdade. Deus abençoe você e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.